Olha quem voltou, olha quem voltou. X1 da tropa, galera. Admito pra vocês que contra o Sport eu tava bem desanimado de fazer o X1, viu? E não fiz. Pulei, tá? Mas esse contra o Grêmio, até porque vocês pediram bastante, teve uma galera que ficou triste. Pô, André, faz o X1, é maneiro, a gente compara, a gente tem uma ideia e tal. E eu gosto muito de fazer também. E esse contra o Grêmio eu tava bem curioso pra fazer, tá? Porque, galera, já admito pra vocês, tá? Pra mim, esse jogo contra o Grêmio vai ser um dos jogos mais difíceis do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Caramba, André! É isso mesmo. Esse é assunto para ao longo desse vídeo, por vídeo pré-jogo, que você vai assistir mais tarde depois desse, para nossa live pré-jogo. Mas pode ter certeza que essa partida será uma partida duríssima, tá? Então fica ligadinho até o final desse vídeo, para você poder ver todas as comparações aí. Queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Deixar o like nesse vídeo. Seguir o nosso Instagram também. Galera, esse aqui é o bonezinho novo, ó, da Tropa do Sentimento. Boné de redinha atrás, super fresquinho agora pro verão carioca. Essa careca aqui tem que estar bem fresquinha, porque o sol aqui bate, então eu tenho que proteger a careca. Então esse é o modelo novo do boné. Quem puder comprar para fortalecer o canal ajuda bastante. E se você quiser ajudar o canal também, clica no link que está aqui na descrição, galera, e baixa o OneFootball, tá? É o aplicativo que eu uso para ver tabela do Campeonato Brasileiro, próximos jogos do Fluminense, as notícias que saem de última hora. Eu assisto a Bundesliga aonde eu tiver, é ao vivo, com imagem no celular. Então, assim, aplicativo super completo. Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudão, tá? Se você já tiver instalado, dá moral aí, desinstala ele e baixa, mas tem que ser pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Desse vídeo ou qualquer vídeo aqui do canal que tem esse linkzinho do OneFootball, tá legal, galera? Desde já eu agradeço, tamo junto, hein? Antes de eu começar a colocar naquela telinha do X1, galera, eu queria te mostrar um negócio aqui. Lembrando que esquece os jogadores que vão estar escalados. Por um acaso, o do time do Fluminense que eu peguei é o do jogo contra o Sport. Então a escalação é a mesma, tá? O Fluminense não vai ter mudança nenhuma, até porque o time do Fluminense ele não treinou. André, é isso mesmo. O time do Fluminense não treinou, tá? Nós jogamos no sábado, o Fluminense folgou no domingo, o Grêmio treinou, o Grêmio perdeu o Grenal, treinou no domingo. O Fluminense ganhou do Sport, folgou no domingo. Segunda foi um treino de meia hora regenerativo, viagem para Porto Alegre. Então o Fluminense não treinou. Então o Marcão não vai fazer mexida nenhuma, tá? Por mim, o Casares vinha de titular. Mas como o Marcão não treinou, muito improvável que ele vai fazer alguma modificação na equipe. Então essa provável escalação é a com o mesmo time que jogou o Sport. Então, galera, eu coloco essa imagem aqui na tela para vocês. O Fluminense ele deve vir naquele esquema 4-2-2-2, tá? E essa aqui é uma imagem que eu tirei do SofaScore, né? Com as notas dos jogadores aí contra o Sport e tudo mais. E aqui eu peguei a escalação do Grêmio contra o Internacional. Esqueçam os jogadores, tá? O que eu quis mostrar para você aqui nessa comparação é a formação tática. Como é diferente. O Grêmio joga num 4-3-3 e o Fluminense, felizmente, deixou de jogar nesse 4-3-3 para jogar nesse 4-2-2 com o John Arias e o Luiz Henrique. Ora abertos pelas pontas e ora fechando pelo meio. Tá vendo o espaço, a avenida que fica nesse meio campo do Fluminense? E vejam como a equipe do Grêmio ocupa bastante, preenche bastante esse meio campo. Pois é, galera, isso me preocupa bastante, tá? O jogo contra o Sport, para mim, não é referência. A equipe do Sport, ela jogou toda fechadinha para jogar no contra-ataque e tudo mais. Apesar que aquele jogo do Sport, ele não favorece a equipe do Fluminense, tá? Se tem um jogo que favorece a nossa equipe, é exatamente o tipo do jogo que o Grêmio vai fazer. O Grêmio enfrentou nos últimos 3 jogos nada mais, nada menos do que Palmeiras, Atlético Mineiro e o Grenal. O Grêmio foi melhor e perdeu os 3, tá? O Grêmio perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Inter. O Grêmio foi melhor, com mais posse de bola e finalização contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro e contra o Inter. Tá? O Grêmio teve mais finalização que o Atlético Mineiro no Mineirão. Inclusive finalização no gol adversário.
Claro, no gol, né? Não vai ser no próprio gol, né, André? Com mais finalização no gol, fazendo o goleiro do Everton defender bolas. Então, assim, galera, esperem um Grêmio avassalador, um rolo compressor para cima do Fluminense. E sempre nesses 3 jogos, o goleiro adversário saiu eleito como um dos melhores em campo. Eu espero que isso se repita, né? Eu espero que o Grêmio finalize mais do que o Fluminense, tenha mais posse de bola que o Fluminense, que o Marcos Felipe seja melhor em campo, que o Fluminense saia vencedor dos jogos, do jogo, tá? Que o Fluminense saia vencedor da partida. Porque é isso que tem acontecido. E o torcedor gremista tem reclamado demais. Que o Grêmio tem jogado muito bem, e tem mesmo, e vocês vão ver pelas notas desse X1, quem tá esperando o massacre do Fluminense, esquece, não foi massacre, tá? Vocês vão ver agora as notas. Apesar do Grêmio estar com 5 desfalques, 3 jogadores na seleção, tá? Eu já adianto aqui para vocês. Chapecó na seleção brasileira, Vila Sante e Borra, fora também na seleção, cada um de seus países. Cortez expulso no Grenal, né? Brigou lá, foi expulso. E o Thiago Santos tomou o 3º cartão amarelo, também tá fora. Então, assim, além do Grêmio já tá com todos esses problemas, eles ainda estão sem 5 titulares, tá? Mas mesmo assim, eu considero que vai ser um dos jogos mais difíceis do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? O Grêmio é franco atirador. Eles não têm mais nada a perder. O Grêmio tá com mais de 90% de chances de rebaixamento. Eles perderam o Grenal. O jogador do Inter levantou o caixão do Grêmio dentro do campo. O que mais eles têm a perder? Nada. Perderam pro Inter, perderam pro Fluminense, tanto faz, tanto fez. Eles vão partir para cima com tudo. E isso pode ser benéfico demais pra gente, tá? Então, galera, vamos direto para a tela do X1, começando o comparativo aí do Breno com o Marcos Felipe. Lembrando que o Breno é o goleiro reserva, porque o Chapecó, que é o goleiro titular, tá com a seleção brasileira. Foi um dos convocados, tá? E eu também não entendi, achei uma grande sacanagem do Tite fazer isso. Não convocou jogadores dos outros clubes e convocou o goleiro do Grêmio. Não sei porque a diretoria do Grêmio também aceitou, não sei qual foi o acordo, enfim. A gente não tem nada com isso, né? E o Marcos Felipe, galera, leva vantagem, tá? O Breno atuou em 8 ou 9 partidas nesse Campeonato Brasileiro. Tem uma média ruim, tá? De 6,67 nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem um erro capital, tá? Enquanto o Marcos Felipe é um dos jogadores média 7 do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Também tem um erro capital, foi aquela pichotada contra o Santos, né? Que não originou o gol direto, mas a sequência da jogada originou o gol do Santos. Mas como eu já falei, o Marcos Felipe tem uma média de 7,04, então ponto pro Fluminense aí nesse primeiro confronto, tá? Wanderson e Samuel Xavier. Pois é, galera, o nosso lateral direito, ele melhorou bastante no aproveitamento do cruzamento, né? Impressionante. Ele tinha 5% de aproveitamento no cruzamento, foi para 10%. Nossa, maravilhoso. Dobrou o aproveitamento, né? Pois é, ele acerta 0,2 cruzamentos por jogo. 0,2, tá? Grave esse número. E tem uma média de pontuação no Campeonato Brasileiro de 6,80. O Wanderson tem uma pontuação maior do que a do Samuel Xavier, de 7,01. O Wanderson é um dos poucos jogadores do Grêmio com média 7, tá? Ele tem 3 gols e 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro. Vejam a diferença, hein? Lateral direito do Grêmio tem 3 gols e 2 assistências. Enquanto o nosso lateral direito, nem assistência, quanto mais gol, né? E ele tem um aproveitamento de cruzamento que não é lá essas coisas, tá? Mas é quase o dobro do que o Samuel Xavier. 19%, tá? E um acerto de 0,6 cruzamentos por jogo, que também não é bom, mas é quase o dobro do Samuel Xavier em relação ao aproveitamento de 10 para 19 e cruzamentos certos por jogo, você sai de 0,2 para 0,6. Tá legal? Futebol é impressionante, né? O Nino vem invicto nesse Campeonato Brasileiro inteiro. Venho fazendo X1, fiz contra zagueiros do Atlético Mineiro, contra Palmeiras eu não sei se eu cheguei a fazer do Nino, não me recordo, mas contra o arquirrival. E o Nino bateu todos os zagueiros, venceu todo o X1, invicto. Cruzou com o Jeromel.
Grêmio na zona do rebaixamento. E o que aconteceu? Logo contra o Grêmio, né, galera? Pois é, o Nino continua invicto, tá? O Nino tem uma média de 7,05. Tomaram um susto, né? Acharam que o Jeromel, que é um grande zagueiro, né? Mas essa fase do Grêmio terrível não teria como o Jeromel vencer o Nino, né? O Nino tem uma pontuação aí de 7,05. Peguei vocês agora, hein? E o Jeromel, uma pontuação de 6,84. Então, mais um ponto pro Fluminense aí, tá legal? Descendo vem o Kahneman, né? Que da cintura para baixo, para ele tudo igual, né? Tesoura voadora para tudo que é lado. Como bate esse zagueiro? Tem até qualidade, mas é bem grosso, bate pra caramba. É uma zaga que já tá no Grêmio há bastante tempo, fez muito sucesso, conquistaram títulos. Mas se eu fosse gremista, eu já queria ver essa dupla pelas costas, tá? Na minha opinião, já deu o que tinha que dar, enfim. E continue lá e que a gente saiba tirar bom proveito disso. Conta o David Braz, que ganhou 10 no X1, no Sentimento Score aqui no canal, tá? O Kahneman, galera, ele tem uma média de 6,80 contra o nosso possante David Braz. Tá subindo a média de pontos dele, né? Tomou 10 aqui no Sentimento Score e fez o gol da vitória contra o Sport aos 50 do segundo tempo. Tem uma pontuação de 6,90. Então, mais uma vitória pra gente aí. Ou seja, no sistema defensivo, calma, vamos pro Marlon, né? Pra fechar o sistema defensivo, eu ia falar, só perdemos com o Marlon, com o Samuel Xavier, né? Calma. E aí, galera, existe uma dúvida, tá? O Wagner Mancini, ele tá na dúvida se ele improvisa o Rafinha na lateral esquerda, tá? Ou se ele escala o Diogo Barbosa. Essa é a grande dúvida do Wagner Mancini, entre outras, ele tem outras dúvidas, mas em relação à lateral esquerda, ele tem essa dúvida entre o Rafinha e o Diogo Barbosa. O problema é que o Diogo Barbosa não joga há mais de 2 meses, tá sem ritmo de jogo. Então, o favorito para a posição é o Rafinha, mas pode ser que no momento do jogo apareça o Diogo Barbosa, ok? Se o Wagner Mancini tá na dúvida, quiçá eu decidi colocar o Rafinha, porque é o que tem jogado na direita, mas já atuou bastante pela esquerda. E por que essa dúvida? Porque o Cortez, que é o titular, foi expulso, está suspenso, então não joga. E aí, galera, aconteceu algo raro nesse Campeonato Brasileiro, tá? Deu empate, mas empate cravado, tá? Tanto o Rafinha quanto o Marlon tem média 7, cravado, tá? O Rafinha, ele tem 22 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 4 assistências, nenhum gol. Ele tem 25% de aproveitamento nos cruzamentos, tá? Com uma média de 0,7 cruzamentos certos por jogo. Lembra do Samuel Xavier, que saiu de 5 para 10? Pois é, o Rafinha tem 25, tá? Vejam a diferença. O Marlon também tem média 7, tem surpreendido bastante, a mim também, tá? Ele tem 6 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 5 como titular. Ele tem uma assistência, que foi no último jogo, a cabeçada do gol da vitória do Fluminense, David Braz. Ele tem 32% de acerto nos cruzamentos. Impressionante o Marlon nos cruzamentos. Cruza pouco, e o pouco que ele cruza, ele tem acertado. E impressionantes 2,2 cruzamentos certos por jogo. Sabe o que isso significa? Só 10 vezes mais acertos do que o Samuel Xavier por jogo. Por jogo. O Samuel Xavier acerta 0,2. O Marlon acerta 2,2. Impressionante, né, galera? Impressionante a diferença. Então, nesse confronto, 1 ponto para cada equipe. 1 ponto pro Fluminense, 1 ponto pro Grêmio, tá? Se fosse o Diogo Barbosa, o Marlon levava de barbada, tá? Mas como existe essa dúvida e o Rafinha é favorito, eu decidi escalar o Rafinha, tá? Próximo confronto, galera, é o Sarará com o André. Sendo muito sincero com vocês, eu não conheço o Sarará, nunca tinha ouvido falar, mas segundo a provável escalação de 2 portais diferentes que cobrem o Grêmio, um deles o GE, o Sarará é o provável, é um dos favoritos aí para ocupar essa posição, tá? É um garoto, é um menino lá do Grêmio, e o André leva vantagem, é um dos jogadores destaques dessa equipe do Grêmio. Você, cara pálida, que deu dislike lá no meu vídeo, né?
que eu anunciei que o Atlético Mineiro estava interessado no André e sugeri, caso o Fluminense vá vender o André, não é que eu queira trocar o André por 3 jogadores do Atlético Mineiro, não. Teve gente dando dislike, galera, no vídeo sem assistir. Olhou a capa, o André quer trocar o André por 3. Covardia isso, né? Assiste o vídeo, pelo menos. Eu deixei claro lá que caso o Mário vá vender, se o dinheiro entrar na conta, ele vai ser penhorado. A gente vai ficar sem dinheiro e sem o André. Então, se é para perder o André, que pelo menos chegue 3 jogadores que possam ser titulares no Fluminense. E aqueles 3 jogadores ali foram só uma sugestão. Podem ser qualquer outro jogadores do Atlético, não necessariamente aqueles 3. Cara pálida. Então você que deu dislike agora e não assistiu o vídeo, assiste, vá lá e tira o dislike, viu? Claro que o André venceu nesse confronto com o Sarará. 6,92 pro André contra 6,62 do Sarará, tá legal? Martinelli e Lucas Silva. Isso aqui já é confronto que eu já sabia que o Lucas Silva ia levar vantagem. Lucas Silva jogou no Real Madrid, tem uma carreira internacional que infelizmente não decolou. Seria um jogador, galera, que se o Grêmio caísse, se eu fosse Fluminense, eu iria com toda a força tentar a contratação dele. É um volante de muita qualidade, muito talento, tá? E, obviamente, levou vantagem nesse confronto aí. Ele tem uma pontuação de 6,92. O Martinelli, realmente, ele tá sendo um jogador nota 6 nessa temporada. Não é o Martinelli da temporada 2020, mas a culpa, na minha opinião, não é do Martinelli. Nós não temos um técnico para extrair do Martinelli todo o potencial que ele tem para dar, tá? Eu vejo o Martinelli como um grande diamante que não consegue ser lapidado pelos treinadores que passam pelo Fluminense. O Fluminense, nos últimos anos, ele tem tido treinadores e não técnicos de futebol. São duas coisas completamente diferentes. Então, ponto aí pro Lucas Silva, tá? Campaz e John Arias. 2 gringos, tá? O Campaz, inclusive, muito elogiado por José Novales aqui no canal quando ele veio. É um garoto, se não me engano, é um colombiano. Jogou pouco pelo Grêmio, assim como o John Arias também jogou pouco pelo Fluminense, tá? E o John Arias leva vantagem. Cada um tem um gol. O gol do Campaz foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Demonstrou bastante personalidade. Depois de ele ter cometido o pênalti lá, o cotovelo na bola, né? Numa cobrança de falta. O pênalti mal marcado, porque tinha um jogador do Atlético a menos de 1 metro da barreira. Aquele pênalti não deveria ter sido marcado, enfim. O John Arias leva vantagem. Tem uma média de 6,92 contra 6,76 do Campaz. Então, ponto pro Fluminense. Uma outra observação, galera. Daqui para frente agora, alguns jogadores têm características diferentes. Mas não tem como. O Grêmio joga num esquema diferente desse que o Fluminense vai atuar. Então, por exemplo, Douglas Costa com o Luiz Henrique. Ok, os dois jogam pela direita. Ferreirinha com o John Kennedy. Não tem muita comparação, porque o Ferreirinha é ponta esquerda, joga caindo muito pelo lado. E o John Kennedy, nesse esquema, ele vai jogar de segundo atacante, infelizmente, né? Porque o Fred vai estar em campo, mas o John Kennedy é mais centroavante. Mas não tem jeito, né? Tem que comparar com alguém. Só deixando claro para vocês, você pode falar assim, ah, mas aí é posição diferente. Não tem jeito. X1, você tem que comparar um jogador com o outro, tá? E aí começam os nossos problemas agora, tá? Douglas Costa e Luiz Henrique. O Luiz Henrique, apesar de ter muita qualidade, é um jovem, oscila bastante, tem oscilado muito, tá? Perdeu 2 grandes chances no jogo contra o Sport. Ele poderia ter deixado o Casares aí com 2 assistências no jogo, se ele tivesse conseguido botar para dentro os 2 lindos passes que o Casares deu para ele. Luiz Henrique tem 4 gols, 2 assistências e uma média de 6,87 no Campeonato Brasileiro. O Douglas Costa é o jogador mais bem avaliado do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 7,08, tá? Tem 2 gols, 2 assistências. Jogador de Copa do Mundo. Pena que ele se lesionou, ele estava lesionado na Copa do Mundo, senão poderia ter ajudado mais o Brasil ainda. E sem dúvida nenhuma, Douglas Costa leva vantagem nesse X1 aí, tá? John Kennedy e Ferreirinha. Como eu falei, características diferentes, tá? Ferreirinha tá fazendo um grande campeonato, chegou a ser barrado nesse time do Grêmio devido à má fase, mas tem uma pontuação alta até pela fase que vive o Grêmio. 6,96. Ele tem 1 gol, 1 assistência.
Ele desce muito pela ponta esquerda. Então o Samuel Xavier que se cuide, hein? Não vai fazer lambança e dá espaço pro Ferreirinha fazer com você o que o ponta esquerda do lado do Santos fez. Te entortar, te bagunçar, dá espaço para ele criar pro Diego Souza cabecear. Abre teu olho, Samuel Xavier. Tô te avisando antes, hein? Então o Ferreirinha, galera, tem uma pontuação de 6,96 enquanto o nosso JK 6,82. Mais um ponto pro Grêmio, tá? Perigoso, hein? Diego Souza e Fred. Dois dinossauros do futebol, né? Desculpa, galera, tosse aí. Dois dinossauros, mas um é só o terceiro maior artilheiro em atividade do futebol brasileiro e o outro, com todo respeito, não passa de um grande atacante também, né? Um grande atacante, Diego Souza, brincadeiras à parte. É um moleque de Xerém também. Tem história por vários clubes na onde ele passou, inclusive no Grêmio. Mas nessa aí o Fred leva vantagem. Pequena vantagem, mas leva, tá? Diego Souza tem mais gols, 5 gols e 1 assistência. O Fred tem 3 gols e 2 assistências, mas a pontuação do Fred é melhor. 6,87 contra 6,81 do Diego Souza, tá? E para finalizar, Wagner Mancini e Marcão. Wagner Mancini que é uma pedra no sapato do Fluminense, tá? Eu não lembrava a última vez que o Fluminense tinha vencido um time comandado pelo Wagner Mancini. Fui pesquisar e foi em 2018. O Fluminense ganhou de virada do Vitória da Bahia por 2-1. Foi a última vitória que eu consegui achar do Fluminense sobre um time comandado pelo Wagner Mancini. Espero que essa escrita caia amanhã, tá? Que o Fluminense... Amanhã não, hoje. Que essa escrita caia hoje, que o Fluminense consiga vencer o Grêmio e nesse X1 aí, apesar de toda a limitação que o Marcão tem como treinador, que eu ainda não considero, com todo o respeito do mundo e carinho pelo Marcão, eu não considero o Marcão ainda um técnico gabaritado, pronto. Considero o Marcão um treinador de futebol. Eu dou vantagem ao Marcão, porque o Wagner Mancini só conseguiu uma vitória no comando do Grêmio. O Grêmio tá 90 e poucos % de probabilidade de rebaixamento. Então não tem como ser diferente. Eu dou vitória pro Marcão, tá? Sendo assim, galera, termina esse X1 aí 8-5 pro Fluminense, tá? E aí você está se perguntando assim, como 8-5, 13? Se são 11 jogadores mais o treinador 12. Pois é, galera, o Rafinha e o Marlon deu empate. E eu dei 1 ponto para cada equipe, tá? Então, por isso que terminou 13 de pontuação no total. São 11 jogadores, mais o treinador, 12, mais 1 ponto para cada um no caso, 13 no total. Tá legal? Então, vitória do Fluminense, 8-5, mas não foi aquela vitória tão grande que, de repente, que algumas pessoas achavam que poderia dar, tá? Repito, na minha opinião, vai ser um dos jogos mais difíceis do Fluminense nesse campeonato. Espero estar enganado. Espero que a gente encontre facilidade, meta um gol logo no início, o time do Grêmio se desespere, abre a porteira e a gente vença por 4-0. Acho muito improvável. Acho que vai ser um jogo dificílimo e torço muito por uma goleada de 1-0. Já vou ficar extremamente feliz. Tá legal? Fica ligadinho. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas ele tá saindo antes do nosso vídeo pré-jogo. O nosso vídeo pré-jogo vai sair com informações complementares a esse vídeo aqui e sugiro você assistir para não perder nenhum conteúdo dessa partida, que será muito, muito importante para nossas pretensões para a Libertadores 2022. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.